noite, estamos começando o debate dentro do Jornal da Copa, com a presença de Orlando Duarte, Juarez Soares e Silvio Luiz. E hoje, dentro desse programa, o programa de hoje é um pouco mais longo. Claro que nós vamos falar deste último resultado, da derrota do Brasil, da vitória da França, e vamos dar uma passada geral em toda a Copa. E nós vamos começar o programa com a entrevista coletiva que o técnico brasileiro Zagallo deu a todos os jornalistas, à imprensa internacional, logo após o jogo. E o Zagallo, num determinado momento dessa entrevista, quando ele explicava as razões pelas quais ele achava que o Brasil tinha perdido, o Zagallo acabou tendo uma desavença com um jornalista. O telespectador vai acompanhar. Vamos ver a coletiva do Zagallo. Ok? Ok. Obrigado. Eu acho que a França foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Nós fomos umas 2 vezes ao ataque. A França dominou, apesar de termos tomado 2 gols de bola parada, 2 corners. Isso ocorreu contra a Holanda, mas hoje nós tivemos um trauma muito grande. O Ronaldinho não era para ter jogado o jogo. Teve um problema, nós inclusive demos a escalação sem o Ronaldo. Eu acho que isso abateu psicologicamente a nossa equipe. A nossa equipe parecia que estava presa, amarrada, porque nós sabíamos que o Ronaldinho não ia jogar. Momentos, e o Ricardo está aí de prova, porque eu dei a escalação, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa, e eu falei que era estratégia e que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo uma situação em que, momentos antes do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da nossa concentração, e maiores clarezas vocês podem perguntar ao doutor Iri Toledo, por favor. Sr. Zagallo, a seleção tomou mais uma vez gols, principalmente os 2 primeiros, pelo alto. Aquilo ali se tornou quase uma constante nessa Copa, né? Tomamos o gol de bola parada, é uma questão de fração de segundo, porque está tudo determinado, né? Um problema de bola parada, tudo pode acontecer. O Zidane foi mais feliz e fez 2 gols idênticos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eu continuo afirmando, apesar da França ter feito uma grande partida, nós estávamos arrasados nesse primeiro tempo. O Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem... Não pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Que fazer você isso? Quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Estou aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu falar. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. Muito bem, essa discussão do Zagallo aconteceu com o jornalista
uma coisa Leão é o sobrenome dele, do jornal O Dia do Rio de Janeiro. Mas não interessa a pessoa. Sobre a coletiva, Orlando Duarte. Olha, o Zagallo se perdeu. Ele se perdeu completamente. Não houve pergunta mal dirigida, a pergunta foi bem dirigida, respeitosa. Por que ele escalou o Ronaldo? Essa é uma pergunta que ele até está mostrando que havia indecisão, põe ou não põe, não deveria ter escalado. Ele é o homem que não deveria ter escalado o Ronaldo. Eu respeito o que ele já fez, o que ele andou errando, não é hora disso. Nesta entrevista, especificamente nesse momento, ele pôs para fora toda a sua exaltação contida. Ele pôs para fora uma ira inexplicável. E não é assim que se faz uma coletiva. Ele tem que responder, olha, espera que eu vou lhe responder. Eu não coloquei, ou coloquei, era uma decisão minha. Só isso, não precisava ficar desse jeito, exacerbado, se perdendo numa resposta fácil. Eu acho isso, ele errou. Agora, me recordo o nome, o jornalista é Mauro Leão, do jornal O Dia. Juarez Soares. Bom, eu acho que essa entrevista do Zagallo é apenas o ponto final das outras entrevistas que o Zagallo vinha concedendo depois das vitórias do Brasil, do empate ou da derrota que o Brasil tinha sofrido, por exemplo, para a Noruega. Os ouvintes, os amigos, os telespectadores do SBT que acompanham a mim, se recordar que nós dissemos, e eu disse pelo menos mais de uma vez, que o Zagallo estava no limite da sua parte emocional, que ele inclusive se perdia e chorava. O Zagallo chorou pelo menos em 3 entrevistas que antecedeu a essa partida final do Brasil. Então, ele estava no limite do emocional e chorava. Isso quando o Brasil ganhava. Ele admitia os erros do Brasil, ia com a coletiva até o minuto que ele conseguia falar. Quando ele não conseguia, que ele sentia que poderia piorar a situação para ele, ele parava a coletiva e ia embora e todo mundo respeitava. Hoje, como o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo, a reação do Zagallo não foi o choro, mas qualquer pessoa percebe que ele estava fora do controle emocional dele, né? E conforme o Orlando colocou, não houve absolutamente nenhuma pergunta mal educada. Ele insistiu no fato de que o jogador Ronaldinho teve um problema que afetou diretamente os jogadores da seleção brasileira, que ele pensou muitas vezes em não colocar o Ronaldinho. Evidentemente, o repórter tinha por obrigação profissional, já que você está falando que você pensou tantas vezes em não colocar o Ronaldinho, por que você colocou, Zagallo? E essa pergunta eu faria se tivesse. Todo mundo. Eu faria, claramente. Ia falar. Por que você colocou o Ronaldinho? O que teve o Ronaldinho? E outra coisa que tinha que ser perguntado, que indisposição foi essa que o Ronaldinho teve a tal ponto de afetar tão profundamente os jogadores da seleção brasileira, Zagallo? Ele não quis falar disso. Pergunta ao Dr. Lídio Toledo. Então, esse fato, esse destempero, esse descontrole do Zagallo é apenas a consequência, que eu sempre disse aqui, dessa comissão técnica de um homem só. Ele se isolou no comando da comissão técnica para poder conduzir a seleção brasileira, né? Evidentemente, ele achava que a seleção ia ganhar o campeonato mundial. Então, ele não teve supervisor. O Zico ficou numa posição nebulosa, que ninguém sabe o que o Zico fez ou deixou de fazer. Não teve médico no episódio do Romário, não teve médico agora, está provado. Não teve diretor de futebol, não teve chefe de delegação, não teve nada, absolutamente nada. A partir do momento em que o considerado o maior jogador do mundo, algumas horas antes ou uma hora antes da decisão do título mundial pela seleção pela qual joga esse atleta que é o Ronaldinho, sofreu uma indisposição. Alguns jogadores disseram que ele desmaiou e que o fato dele ter desmaiado na concentração causou um impacto muito violento em cima dos seus companheiros a ponto de enervar a seleção. Ora, meu Deus do céu, o chefe da delegação, o diretor de futebol, o médico tinha que falar: olha, Zagallo, você é meu treinador, o Ronaldinho está fora da decisão. Alguém tinha que tomar essa medida. E covardemente todo mundo se omitiu, né? Porque essa comissão técnica não era uma comissão técnica, era uma turma que está aí. Vou repetir o termo que eu sempre usei, e não é porque o Brasil perdeu. Quem faz parte da turma faz, quem não faz está fora. Então todo mundo se omitiu. Não teve chefe da delegação, não teve diretor de futebol, não teve médico, não teve Zico, não teve nada. Largaram o Zagallo nessa indecisão. Coloco ou não coloco, coloco ou não coloco. Ele colocou, sabe que colocou mal e que isso teve uma influência direta, não a atuação do Ronaldinho, porque não cabe aqui criticar o Ronaldinho absolutamente. A torcida brasileira não pode criticar o Ronaldinho.
Ele não é passível de nenhuma crítica, porque ele foi escalado quando ele não poderia ser escalado. Se ele se negasse a jogar, o que iam dizer? Ronaldinho fugiu da briga. Ele mesmo sem nenhuma condição, ele foi para o jogo. Então a crítica não pode, não deve e ela é injusta se for endereçada ao Ronaldinho. É a quem comando, a essa turma da comissão técnica. E foi por isso que realmente o Zagallo tem razão, a seleção ficou travada, entrou em campo em estado catatônico, não jogou absolutamente nada. O Ronaldinho em 90 minutos pegou 2 vezes na bola, deu 2 chutes no gol. Foi a única coisa que esse jogador fez. Então isso aí, estou me alongando um pouco, porque foi a decisão do Campeonato Mundial. Foi apenas a consequência dos desmandos que essa comissão técnica teve. Então que não recaia só sobre esse jovem atleta de 20 anos, passando a ele a responsabilidade individual, com suas jogadas individuais, hipotéticas, que a comissão técnica, a turma, achava que ele era capaz de fazer e não fez na Copa do Mundo, para salvar uma seleção desorganizada, desequilibrada dentro do campo e completamente desorganizada na parte tática. Eu acho isso. Perfeitamente. Silvio Luiz, a sua opinião sobre o episódio do Zagallo. Bom, primeiro, bom dia para o pessoal do Brasil. E segundo, vai aqui uma mensagem ao povo brasileiro. Eu acho que a gente não deve ter vergonha de ser brasileiro pelo fato de sermos vice-campeões do mundo. Nós somos os segundos do mundo em futebol. Já fomos primeiros, já fomos 14º, já fomos 5º, já fomos 6º. Portanto, o título de vice-campeão tem que ser glorificado. Com relação à entrevista do Zagallo, é evidente que o Juarez já falou, que o Orlando falou, e que é muito difícil você manter os seus nervos no lugar durante um espaço de tempo tão grande, onde as pressões aconteceram de todos os lados e aonde ele se viu abandonado por uma série de amigos. Eu acho que o Zagallo só errou num único ponto nessa entrevista. Ele deveria começar a entrevista dizendo o porquê que o Ronaldinho não jogou. Não adianta ele passar a responsabilidade por do Toledo, porque quem botou o nome do Ronaldinho na escalação foi ele. E se ele pôs o nome da escalação do Ronaldinho, ele é o técnico da seleção. E se ele botou o nome do Ronaldinho, alguém disse que esse Ronaldinho tinha condição de jogar. Ou falou assim, Zagallo, o Ronaldinho não tem condição de jogo, não escale. Ele então assumiu a responsabilidade, escalou o jogador em detrimento de tudo aquilo que pudesse acontecer, como aconteceu ao time do Brasil. Ele deveria ser mais educado, porque eu também perdoo um pouco, porque você perder um título nas circunstâncias em que perdeu, o Zagallo nunca perdeu de 3-0, a seleção brasileira nunca conseguiu esse resultado negativo em Copa do Mundo, já perdeu de 1, já perdeu de 2, já perdeu de 4, mas nunca perdeu de 3-0. O resultado, agora, se ele chegasse na coletiva e dissesse, meus amigos da imprensa, é o seguinte, a primeira explicação que eu devo dar ao mundo é o seguinte, o Ronaldinho foi escalado por mim, mas antes dele ser escalado por mim, tive uma conversa com o Lotolídio que disse que ele estava com dor de ouvido. Eu assumi a responsabilidade e botei o Ronaldinho com dor de ouvido, dor de barriga, dor aonde, aqui, dor aonde, ali. Ele teria evitado a pergunta do jornalista, que foi bem feita, porque todo mundo quer saber por quê. Até agora ninguém sabe por quê. Por quê? Mandaram um papel para a gente lá no estádio, que vai ser traduzido aqui, está em inglês, o Juarez leu durante a transmissão, dizendo que o Ronaldinho foi para o hospital, mas ninguém disse o que ele teve. Se ele comeu uma pizza e teve desinteria, se ele engoliu uma azeitona e entupiu, ninguém fala o que o Ronaldinho teve. Se ele desmaiou, se ele não desmaiou. Se ele começa a entrevista dizendo assim, meus amigos, o Ronaldinho teve aqui o seguinte problema, se contasse a história verdadeira, eu acho que nós teríamos evitado essa falta de educação por parte do Zagallo, que foi, na realidade, uma falta de educação. Muito bem, eu estou aqui só para coordenar o debate, mas eu queria pedir a permissão de falar rapidamente sobre isso.
Eu sou um daqueles que durante toda a Copa e durante esses 4 anos do Zagallo eu também fiz várias críticas ao modo como o Zagallo se comportou taticamente com a seleção, o modo de treino, um pouco de desleixo e falta de critérios nas convocações. Não quero dizer que o Brasil perdeu por causa do Zagallo. Agora, neste episódio, eu acho que o Zagallo, talvez a palavra não seja essa, mas é a única que eu encontro agora, foi traído pelos seus amigos. Porque o Zagallo, que é um homem de 66 anos de idade, foi colocado numa fria, porque nessa seleção sempre faltou transparência. Como faltou no episódio do Romário, como faltou no episódio do Flávio Conceição, como faltou no do Juninho. Para dizer, a CBF não vai convocar o seu Juninho por causa disso. A CBF está dispensando o Romário por causa disso. E hoje tinha que vir ou o médico, ou o chefe da delegação, ou o coordenador, ou o seu Américo de Faria, para dizer... O problema do Ronaldinho foi esse, ele teve isso. E foi dito ao Zagallo isto. Aí sim o Zagallo assumiria a responsabilidade, como ele disse que assumiu. Uma coisa que eu queria falar é o seguinte: em 1970, no México, o Zagallo era o treinador, o Lídio Toledo era o médico, e nós tínhamos o chefe da delegação, que era o brigadeiro Jerônimo Bastos, tínhamos um supervisor, que era o seu Cláudio Coutinho. Nas vésperas da partida contra a Romênia, o maior líder da seleção brasileira, que era o Gerson, meia esquerda, teve uma distensão muscular num treino. E o Gerson queria jogar contra a Romênia, achava que era um jogo importante e difícil. E o médico e a comissão falou, olha, o Gerson não pode jogar. O Gerson tentou fazer um tratamento e ficou sem condições de jogo. Nas vésperas do jogo, ou 48 horas antes, ele chamou o supervisor da seleção, que era o senhor Cláudio Coutinho, o médico falou assim, o senhor me faça uma infiltração, porque eu vou jogar essa partida, porque o Brasil não pode perder a partida. E o supervisor da seleção, que era o senhor Cláudio Coutinho, falou, de maneira nenhuma, eu, como supervisor da seleção brasileira, você não vai tomar infiltração, o médico não vai fazer infiltração e você não vai jogar. Chamou o Zagallo e falou, o Gerson está fora da partida contra a Romênia. Foi a partida em que entrou o Paulo César e que o Brasil, a duras penas, ganhou de 4-2, quase realmente nós perdemos a partida. Então, foi a mesma situação numa partida 3-2, né? Que jogou até o Fontana de quarto zagueiro, porque aquela época tinha um comando que não teve agora. Agora, nós vamos voltar a tocar no assunto. Agora, veja bem, o Brasil não perdeu a Copa do Mundo e não perdeu a partida de hoje por causa do Ronaldinho. Claro que não. Não foi por isso. Lógico que não. Ninguém queira, da comissão técnica, desviar a atenção para esse fato, porque o Brasil não perdeu a Copa do Mundo por causa disso, não. Agora, me fica muito claro que se ninguém quisesse ter tomado a frente e tinha gente acima do Zagallo para dizer, está acontecendo isso, depois dessa entrevista coletiva, em que um companheiro seu, de grupo, de comissão técnica, ficou colocado nessa posição muito desvantajosa, alguém tinha que vir falar, muito bem, agora o doutor Lídio está aqui na zona mista, ele vai explicar, porque o Zagallo falou, pergunte pro doutor Lídio. Ou o Zico. Né? Ou o Zico, ou alguém, ou o chefe da delegação, alguém tinha que falar. Por isso, Zagallo, quando você disse aí, vocês devem muito a mim, eu não te devo absolutamente nada, né? Eu Juarez, ninguém, mas eu até te perdoo porque foi uma frase que eu tenho certeza que saiu no momento do desespero, mas você ficou sozinho. Nós vamos a um rápido intervalo e nós voltamos já fazendo... A vontade de vencer fez os torcedores pularem cedo da cama neste domingo ensolarado e inundar as ruas de Paris de cores, bandeiras e buzinas. Durante todo o dia, a passarela da alegria foi aqui, olha, entre o Trocadeiro e a Torre Eiffel. Foi aqui que torcedores brasileiros e franceses desfilaram a grande emoção de estar participando desta final. E todos iam na mesma direção, em busca da vitória. Todo mundo que não tinha ingresso foi ver o jogo no mesmo lugar, na Praça da Prefeitura de Paris. Era um mundo de gente, mais de 30 mil. Eles estavam pendurados nas árvores, nos postes, telhados. Em alguns momentos, beirou o perigo, por causa do empurra-empurra, mas ninguém arredou o pé. Eu já fui pisoteada aqui, eu não tô aguentando estar aqui, eu só tô aqui porque, sinceramente, é Brasil, né? No telão, a bola rolava. 1-0 França. 2-0 França.
Bom, não precisa lembrar o fim da história, mas os franceses não vão esquecer. Eles acabam de escrever a página mais importante da história do futebol deles.